Daqui a pouco eu vou relatar as reuniões que eu tive do eixo da acessibilidade, né? Como coordenador do eixo da acessibilidade, aí da comissão técnica. Aí a gente vai realmente ter que marcar uma reunião e eu estou sugerindo de pronto que seja ao final do mês. O que é que vocês acham, conselho? Espera só um pouquinho, Amilcar, ainda falando aqui da ata, você pede para que seja inserida, então, que essa alteração seja a ampliação do número de cadeiras, incluindo Secretaria de Obras. Não, Secretaria de Esportes, isso é um pedido da CETESB, tá? Secretaria de Esportes. Isso. E aí, a Câmara. Hã? E a Câmara. Não, a Câmara tem representante. É que, se você abrir uma cadeira governamental, tem que abrir para a sociedade civil. Tá. E é isso que a gente vai discutir, né? E quem que vai legislar sobre isso? Porque eu andei me informando que quem legisla sobre isso é o Executivo. O Executivo faz a alteração sugerida aqui por resolução do Conselho. O Conselho resolve a ampliação do número de cadeira governamental, alteração do artigo 5º da Lei 5.044, promovendo a Secretaria de Esportes como membro do CONPEG. E também a abertura de mais uma cadeira para a sociedade civil, que será ocupada por eleição. Então, a redação aí quem dá é o Executivo, né? Entendeu? Que é uma alteração. Tem votação? Não. Existe a votação ou não? Não. No caso? Nesse caso específico. Não entendi. A votação para quê? Para ser solicitado o aumento de cadeiras, é só o pedido? Não, a gente determina qual que é a alteração, vota aqui, ó, todo mundo aprovou essa alteração, alguém tem alguma sugestão de alteração a fazer? Aí a gente debate as alterações, e aí isso vai como resolução, entendeu? É resolução, né? O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência resolve. E isso aí é enviada a resolução para a Prefeitura, que vai fazer a elaboração, a redação, né, da lei, enviar para a Câmara aprova. Aí ela passa a vigir com um novo formato, 40º, certo? E isso é publicado por área oficial, a Prefeitura tem que publicar, tal, ela vai publicar lá no site dela, vai publicar nos jornais, né? Porque são resoluções de conselho, entendeu? Então isso não é um ofício, é uma resolução, né? Então eu estou sugerindo que a gente trate desse assunto como pauta única da reunião do final do mês. Que aqui o conselho assim concordar, né? Nós temos 1, 2, 3, 4 conselheiros da sociedade civil. Nós temos conselheiros titulares aqui. 1, 2, 3, da sociedade civil 4, 5. 5 conselheiros titulares, um conselheiro suplente. Ainda as entidades não governamentais titulares. Então dá 7 titulares e um suplente. Tá? Né? Então, sim, é porque, Melanie, assim, você deu uma abertura da reunião, quando a gente abre a reunião, a gente tem que fazer uma chamada. Aí tem que ter 50% dos conselheiros, independentemente sejam titulares ou suplentes, tá? Para você dar a abertura da reunião. Se não tiver, você aguarda 15 minutos ou vamos fazer a segunda chamada agora, porque você fazendo a segunda chamada, você formaliza a qualquer número, isso é regimental, entendeu? Então, o número que tiver. Aí, se tiver muito pouca gente de conselheiro, certo? Isso já aconteceu no ano passado. Aí, o presidente, ou quem estiver coordenando os trabalhos, pede a suspensão por falta de quórum, né? Porque não é o caso aqui, certo? Porque para suspensão por falta de quórum é quando só vem um conselho, por 2, no máximo, entendeu? Aí é por falta de quórum. Mas isso aí é questão regimental, a gente pode tocar o barco na reunião hoje, porque não vai ser a pauta que havia sido sugerida na última, que seria a discussão
da abertura da cadeira, como é que a gente ia fazer esse processo todo. Né? Então, assim, eu estou dando como sugestão de pauta que a gente dê continuidade à reunião no seguinte sentido. A gente pode fazer os informes, depois a gente pode fazer o relato das comissões técnicas, quem conseguiu se reunir, e em seguida a abertura do tribunal livre para a manifestação dos nossos visitantes. Certo? Todos concordam? Podemos seguir essa dinâmica? Vamos seguir bem. Tudo bem? Tudo bem? Então, vou passar a palavra. Só antes de você falou do relato das comissões, houve reunião de comissões? Eu fiz reunião. Mas você não passou a data para o presidente ou para os demais membros? Não, eu passei a data para o presidente e os demais membros, mas eu acredito piamente que vocês não receberam, Não, assim como eu não recebi recebemos. o retorno. Entendi. E como eu não recebi o retorno, eu não consegui localizar por telefone. Eu liguei para a CEMOB e liguei para a Secretaria de Obras, naquele telefone que eu tenho aqui no meu celular. Mas tocava e ninguém atendia. Aí eu tentei novamente no CEMOB, aí veio uma gravação que o telefone não existe. Falei, deve estar havendo algum problema. Né? Aí eu fui até uma lan house e enviei um e-mail, pelo e-mail que está das secretarias, tanto da CEMOB quanto da coisa. Nem a data das reuniões, né? Não? Você entendeu? Aí, tá vendo? Não. Aí, teve algumas falhas aí, eu acho que... Sim. Então, como eu não recebi resposta, eu fui. Por exemplo, está aqui. Eu agendei, né, com o secretário, eu agendei com a Câmara, né, com o Gerson Sartori, e agendei com o secretário de Comunicação Social, o Fernando Olha aqui, Carmelotti. E fui lá, e aí eu vou relatar para vocês o que a gente conseguiu obter aí de avanço. Mais alguma comissão? Alguma comissão conseguiu mais se reunir, não? Não. Tá. Nem da saúde, nem da educação. Eu queria conversar hoje até com o Rafael, porque ele, como coordenador da educação, ele precisa estar articulando esse movimento aí. Então, mas ele também faltou. Ele ligou ontem, justificando a ausência dele. Então tá, senhora Lídia. Ele vai passar a missa vai passar agora? Isso, tem os informes, né? Que Vai passar os informes? passar os informes. Passa os informes para depois passar para ele. Tá. Passando aos informes. Tá. Tem. Oi? Eu passo a palavra para quem tiver informe antes de mim. Alguém tem informe? Eu tenho informe aqui. Ah, você tem? Eu tenho. O Luiz passou a entrar em contato com o André da CEMOB, o André da CEMOB entrou em contato com ele, e enviou a relação dos semáforos de São Caetano. A relação dos semáforos de São Caetano será passada para todos os conselheiros e representantes e grupo do CONFET na próxima semana, para análise e estudo. E na próxima reunião, ele tinha colocado aqui, seria feita uma definição dos pontos de instalação dos semáforos sonoros. Tá? Então, essa relação dos semáforos será passada para todo mundo pela relação de e-mail, para análise, estudo, e próxima reunião a gente faz, então, a definição de onde vão ocorrer os pontos de instalação dos semáforos sonoros. Outro informe também, em relação à educação, nós estamos fazendo, o Unisurivan, a Fundação Unisurivan está passando por uma alteração de regimento. Então, o Unisurivan vai ter o seu regimento reformulado. O Unisurivan, até em virtude de que a instituição, a escola Unisurivan, estava funcionando irregular e estava ameaçada de ser cassada a sua documentação.
Então, existe uma pessoa da Secretaria de Educação, a professora Janice, que foi muitos anos diretora do Unisurivan, e começou já a fazer essa alteração de regimento. Hoje, inclusive, o Rafael não está comparecendo porque tem uma reunião com a presidente da Fundação Unisurivan, a doutora Mara, para passar como que está essa mudança, e na segunda-feira nós vamos sentar também para estar analisando isso, propondo, né, adequações para acertar e viabilizar a instituição Unisurivan de uma forma dentro da lei. E nisso também vai ter a participação do Comped, tá? Do Comped e da CDF. A Melanie, representando a CDF, já abro aqui também o convite para o Tiago, se ele quiser participar, tá bom? Estenda, por favor, o convite para o Tiago. Eu representando a Secretaria de Educação e o Comped também, e também fiz o convite para o Luiz Eduardo como presidente do Comped. Nós vamos querer também abrir o convite para todos os membros interessados. Porém, essa primeira reunião é uma reunião que a gente precisa ajustar muitas coisas, tem muitas questões que precisam ser tratadas. Então, não é uma reunião de apresentação de propostas, é uma reunião de estudo mesmo, tá? Então, numa próxima reunião, nós vamos fazer reuniões todas as segundas-feiras. Então, essa primeira reunião para apresentar, na verdade, que pede está a situação, e as próximas, e tomar alguns encaminhamentos, e as próximas reuniões, então a gente abre o convite para outros representantes do Comped também, tá bom? Por enquanto vai ser Secretaria de Educação, Unisurivan, CDF e Comped, ok? Esses são os dois informes que eu tinha. Obrigado. Então, o informe que eu tenho a dar são dois também. Só que um vai ser a informação que eu vou dar, contida, na verdade, dentro da reunião que eu tive, tanto no Legislativo quanto com o secretário de Comunicação Social. O primeiro informe é que nos dias 6 e 7 de julho, vai haver um seminário de educação inclusiva com foco na Conferência Nacional de Educação em Brasília. E eu estarei presente, convidado pelo MEC, como um dos representantes do Fórum Nacional de Educação Inclusiva do Estado de São Paulo. E isso é importante porque, inclusive, eu gostaria de participar dessas reuniões que vocês vão fazer, porque eu vou defender demandas aqui de São Caetano do Sul. Eu sou de São Caetano do Sul, então nesse seminário eu vou levar ali todas as dificuldades que a gente está enfrentando, qualquer tipo de dificuldade, entendeu? E levar para lá as nossas demandas focais, tá? Então, eu acho que é importante essa iniciativa de se fazer essas reuniões aí, especificamente para tratar do assunto, não somente da Unisurivan, né, mas a gente vai tratar do assunto da questão da educação inclusiva aqui em São Caetano do Sul, como que a gente pode avançar, como é que a gente pode se alinhar à política nacional de educação inclusiva e tudo mais. A gente pode chamar o pessoal da diretoria de ensino, para ter a legalidade, né? Acho que eles vão estar tendo... Da delegacia? Da diretoria de ensino? Que aí não são nada, né? Nesse primeiro momento, não. Porque hoje o que acontece? A diretoria de ensino chegou lá e falou, está tudo errado, Entendi. e vamos fechar. Ou muda a diretoria de ensino. Entendi. Ou muda, ou vamos Deixa eu fechar. só dar uma explicação. Com relação a esse processo que passou no Sullivan, tudo isso, toda a escola, seja particular, municipal, estadual, ela sofre não vou dizer o termo fiscalização, né? Mas ela sofre uma supervisão estadual para... A gente tem aqui o pessoal do semeador, né, que sabe como é que funciona, a PAI também funciona assim. Então, tudo o que acontece dentro de uma escola, toda a sua parte regimental, é acompanhado, no caso, pela diretoria regional e estadual, que é o órgão acima do município, né?
e a diretoria regional obedece à legislação federal. Então, futuramente, é lógico, não neste primeiro momento, né? Nesse primeiro momento é como a Hélida falou mesmo, a gente vai estar fazendo alguns ajustes internos, né? Nossos meses a estar discutindo, enfim, tem algumas propostas que estão a nível municipal e que vão estar respaldadas por lei. Então, nesse primeiro momento, e é em função disso que a gente não está ainda convidando vocês todos a estarem participando. Mas é lógico que num segundo momento, mais à frente, até porque a gente não tem nem o que está discutindo ainda, apresentando para vocês nesse primeiro momento. Mas é lógico, numa segunda, terceira fase, vocês serão convidados também, assim como a diretoria de ensino, porque eu volto a falar, quem dar o parecer final em cima de toda a legislação que tem que estar respaldada pelo MEC e tal, é a diretoria de ensino. Tanto é que foi a diretoria de ensino que chegou a essa conclusão de estar reestruturando, no caso, a escola no Sullivan. Então, tudo que a gente fizer, a gente vai estar sendo respaldado em cima da lei, quer seja federal, quer seja estadual. E é lógico que, mais à frente, a diretoria de ensino vai estar presente também para estar supervisionando esse nosso projeto. Então, eu deixo claro que nada vai ser feito assim, por vontade própria, nada disso vai estar acontecendo, tá? Está sendo feito tudo do ponto de vista legal, como manda a Convenção da ONU, como manda o MEC, como manda a Diretoria Regional de Ensino. A gente vai estar amparado do ponto de vista legal, tá bom? Muito bom. Alguém mais tem algum informe? Amilcar, me passa de novo esse seminário dia 6 e 7, seminário de educação inclusiva. Você estará presente com foco na Conferência Nacional de Educação. De Educação. E você estará presente, a convite do MEC, representando o Fórum Nacional de Educação Inclusiva do Estado de São Paulo. Tá bom? Tá ótimo. Mais algum informe? Mais algum informe? Tá, pode passar o relato, então, Então, podemos passar o relato? Você tem fome? É porque a gente vai dar a abertura no final da reunião, da segunda vez, aí você vai dar o seu fome, eu até sei qual é, e eu fiquei muito contente. Quer dizer, acho que se for o meu que eu estou cantando, eu fiquei muito contente. Aí você dá do esporte? Não, eu pensei naquele outro. Mas enfim, pessoal, assim, nesse último mês aí, estou passando aí por alguns problemas particulares aí meio sérios, mas ainda deu para eu conseguir me reunir com dois diretamente envolvidos no eixo da Comissão Técnica de Acessibilidade, né? Vocês se lembram que a gente aqui deliberou que a gente ia dividir o eixo da acessibilidade nas suas dimensões, né? A arquitetura, nós fizemos, a arquitetônica nós fizemos na Secretaria de Obras, fizemos com a Maria José Poli e com a Maria José Françon sobre o outro eixo, a educação para ter um eixo próprio, etc. Bom, e dentro do eixo da acessibilidade, eu consegui me reunir com o representante do Legislativo aqui, que seria o vereador Gerson Sartori, e que não mandou representante, né, da cadeira do Legislativo. Tem alguém do gabinete Gerson Sartori ou do Jorge Salgado? Não, né? Era para ser o Sérgio, né, que ele o Sérgio, então, eu estive me reunindo justamente com o Sérgio. Com o Sérgio, não com o Gerson. Não, o Gerson ele não estava no agendamento, não estava casando o horário que eu podia ter disponível para a reunião e com o dele, né? Então, quem me atendeu foi o Sérgio. E o que eu fui levar para o Sérgio? Eu fui levar as nossas necessidades
de remoção da famosa barreira programática, que são aquelas barreiras que estão embutidas em portarias, leis, decretos, etc. Tudo que se refere a legislativo. E, para tanto, eu solicitei antes da reunião que ele fizesse um levantamento da legislação municipal pertinente ao segmento, né, que diga respeito às pessoas com deficiência de São Caetano do Sul, nas suas leis versando sobre educação, sobre saúde, sobre mobilidade, sobre barreira arquitetônica, enfim, né, sobre cultura, esportes e tal. E ele me fez esse levantamento. Quando eu cheguei lá na reunião, ele me deu esse caderno aqui, ó. Aqui estão contidas leis que ele apurou que são pertinentes às pessoas com deficiência aqui em São Caetano do Sul, certo? E por que eu pedi as leis? Para explicar para o legislativo qual é a importância que tem no legislativo, certo? Para as nossas, para que haja o cumprimento das nossas demandas, né? Aquilo que a gente precisa normalmente só é executado mediante a legislação, perante a legislação, né? O Poder Executivo tem a sua responsabilidade em, ao executar alguma política ou qualquer coisa, está baseado em leis, tá? E respaldado pela lei. Então, a lei, ela precisa realmente atender a demanda. E não você legislar para o segmento segundo o ponto de vista das pessoas que têm deficiência, né? Então, é isso que algumas correções que eu fui lá levantar e discutir com ele e pedir a colaboração do Legislativo nesse sentido. Então, de imediato, a adequação de terminologia, certo? A adequação de terminologia, essa foi o primeiro ponto da nossa reunião. Aí ele me explicou o seguinte: funciona assim. O vereador, ele redige uma lei e envia para a redação. Tem um departamento aqui, né, que é a redação. E essas pessoas transformam no juridiquês aqui, né, na linguagem, dividir isso em artigo, em caput de artigo, em parágrafo, em inciso, etc. Perfeito. É a formalidade, certo? Dá a formalidade para a lei. E aí, o que acontece? Se você usar uma palavra inadequada, certo? Ao invés de você dar o direito, você acaba retirando o direito. E isso é por quê? Porque é por ignorar as terminologias, que são as terminologias vigentes. Então, a primeira providência é com relação à terminologia. A gente tem leis aqui que são restritivas. Por quê? Porque ele está dizendo assim, dar tal direito a portador de deficiência física. Quando é uma lei, é restritiva. Por quê? Porque você vai pegar e você vai dar aquele direito apenas a quem tem deficiência física. Então, existe uma portaria da Secretaria de Direitos Humanos, né, em conjunto com o Conselho Nacional, que foi uma portaria exigida pelo Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, o CONAD, e que regulamentou e definiu uma terminologia designativa, pessoa com deficiência. Então, pessoa com deficiência é quem vai passar a vigir em todas as letras de lei municipais, porque aí você abrange o universo das pessoas com deficiência. Então, você abrange aquele direito a pessoa com deficiência física, a pessoa com deficiência intelectual, a pessoa com deficiência sensorial, a pessoa com múltipla deficiência, a pessoa com transtorno do espectro autista, as pessoas com transtorno de altas habilidades e tudo. Então, isso vai ser definido, isso fácil. Por quê? Porque essa recomendação vai ser dada lá à redação, ao departamento de redação. Então, o vereador fala, eu preciso fazer uma lei que atenda a essa necessidade das pessoas com deficiência, né? Aí, quando o cara coloca aqui que é deficiência física exclusivamente, pronto. Você já retira
as outras. Então, essa providência já vai ser tomada. A segunda providência é da gente eliminar das leis existentes toda e qualquer barreira programática. Aí eu apontei como exemplificação e pedi urgência nisso, foi a redação do artigo 32, que foi modificada pela Lei 5.040, né? Eu vou tentar encontrar aqui, a Lei 5.040, do ano passado, ou retrasado, 2011, gente, eu acho já. Então, aqui, por exemplo, só para a gente ilustrar, para vocês terem uma noção, para a gente ilustrar uma das leis aqui, como ela, a terminologia, ela, além de ser inadequada, ela já é antiquada e já não é mais utilizada. É uma lei, a Lei 4.226, institui no município de São Caetano do Sul o evento denominado Semana Cultural do Artista Especial. Semana Cultural do Artista Especial. O que é um artista especial? Né? Ninguém soube mesmo. Aí constrangidamente, não, são aquelas pessoas que têm deficiência mental. Nem isso. Bom, mas então, o que acontece? Aqui houve uma alteração da legislação e que ela foi dada pela Lei 5.040. Essa redação da lei, ela foi, na verdade, uma determinação do Ministério Público, porque o movimento inclui-se em 2006, então com uma representação do Ministério Público contra o veto da Câmara dado à mudança da redação do artigo 32 da Lei 4.207. E aí, o que fez o Ministério Público? Obrigou a Prefeitura a modificar a redação para adequar a Convenção da ONU. Né? E aí, olha que o prefeito, o ano passado, enviou para a Câmara. Aqui, ó. Lei 5.040, de 24 de novembro de 2011. Altera a redação do artigo 32 da Lei número 4.207, 3 de março de 2004, da outras providências. Olha que o artigo 32, no parágrafo 1º, artigo 1º, né? O artigo 32 da Lei 4.207, 3 de março de 2004, passa a vigorar com a seguinte redação. Antes de mais nada, eu quero dizer que o artigo 32 tinha a seguinte redação. É compulsória a matrícula de pessoa com deficiência na rede regular de ensino pública e privada. Aí tinha uma vírgula, havendo tal possibilidade. Certo? Então, foi isso que nós entramos, para o movimento 50, entramos com uma representação para que fosse suprimida o havendo tal possibilidade. Né? Que ela é discricionária, discriminatória e além do que, ou seja, eu não vou matricular você porque você tem uma deficiência e a gente não tem possibilidade de matricular você. Bom, aí o que mandou o prefeito, o que levou a promotora, a doutora Maria Isabel, a entrar com uma ação direta de constitucionalidade. Vejam bem, artigo 32, olha a redação que foi dada, pessoas. Será compulsória a matrícula em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas com deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino. Piorou. Ou seja, deixava complicado. Pelo menos a gente... Posso pegar 6 cadeiras? Então, o que acontece? Essa lei foi aprovada na Câmara, por todos os vereadores, inclusive o Sr. Jorge Salgado, que deveriam estar aqui, pelo menos um dos dois, que eu ia puxar a orelha dos dois, não é? Apesar de que, apesar de que essa lei parece que não tem nem sentido falar, mas dentro do contexto existe sim. Porque tem deficientes que não têm condições mesmo. E se vai enfiar ele lá dentro, é a dele.
Porque no fim eu não vou entender O que ele está isso. falando? A Belanina, sabe aonde eu estou falando? De que você está falando? Não, que não tiver dá. o que não tiver condições sociais de socializar, não pode ser participado. Não pode mesmo. Não, querida. Bom, eu não sei como foi a interpretação, isso é a minha de uma mãe. Eu sei que a sua de uma mãe. Eu sou uma pessoa com deficiência, e já estou há 35 anos lidando com essa situação, e eu posso afiançar. Sabe o que acontece, Raimundo? A gente, é aquele tal negócio, né? Passou a oportunidade, eu vou ter que retomar aquilo, da gente dar as explicações de como que foi o processo até culminar na política de educação inclusiva, né? Que você provavelmente, por se dedicar a seu filho, se dedicar à educação do seu filho e tal, né? E enfrentar essas barreiras que você Ela trabalha no enfrentou. Eu trabalho e acompanho. Sim. Eu parei com O que está acontecendo? Essa barreira, ela está imposta ainda, justamente, são muitos motivos, querida, são motivos de outra ordem, entendeu? Mas existe sim uma política, existe uma metodologia, você entendeu? E todas as pessoas têm uma condição plena de serem educadas em escola. Todas, sem nenhuma exceção. Tá bom? Isso, assim, vai requerer uma outra discussão, um outro momento, a gente senta e discute. Eu posso até ir tomar um café lá no CID com você Raimunda, eu sou assistente social, também na área de especiais. E eu não existem pessoas especiais. Deixa ela falar. Inclusive eu Eu também trabalho com autista. E eu tenho experiências, eu me interessei pela sua bagagem, né? Inclusive, nós tivemos com a promotora, já há anos atrás, de um caso como esse, que nós tínhamos, inclusive, uma aluna, Juliana, ela é de São Caetano, que também bom trabalho com ela, e a promotora Maria Isabel, ela solicitou que a aluna fosse incluída. E a mãe foi junto com a aluna para essa conversa. Inclusive a promotora Maria Isabel concordou com essa mãe, ela não teve. E hoje é uma experiência que eu estou passando e que eu gostaria que você um dia nos passasse também. Eu vou ter que realmente Não tem uns que não tem. Na própria convenção da ONU foi falado. Sim, E aí eu estava presente. Minha bagagem não é pedreirinha. Minha bagagem está do A longe. própria convenção. Eu acho que isso é uma outra convenção. Essa tem que ser uma discussão. Olha, gente, isso aqui é um conselho, e o conselho, a gente não tem nenhuma educação eficaz para pessoas normais. Eu convivo com ela. Eu acho uma discussão, isso requer, na verdade, um fórum. A gente deveria realizar aqui em São Caetano do Sul, aliás, serve como sugestão, tá bom? A gente realizar aqui... Não, eu sei, minha querida, eu sei. A questão é a seguinte, aqui não está se fazendo nenhuma afirmação ou discordância de metodologias adotadas pelas instituições governamentais. Para isso, é necessário que haja uma discussão, um debate baseado, e eu gostaria de sugerir que a gente fizesse um fórum de educação. Aí, o que acontece? Nós teríamos condição de demonstrar como que está o processo e como que as instituições podem colaborar na eliminação das barreiras para que se atinja o objetivo, que é o objetivo final, que é da educação regular, a atender pessoas com deficiência, independentemente da sua natureza de deficiência. Tá bom?
Mas isso cabe, não numa discussão de hoje, isso cabe num fórum, que é importante. Aliás, desde o ano passado, eu tenho solicitado, né, à Secretaria de Educação que promova esse fórum. Então, eu vou dar mais uma vez essa sugestão, eu acho que é de condição de... Temos que fazer isso mesmo, porque vai ter ainda a elaboração do Plano Municipal de Educação, certo, dos anos, e tem que incluir isso daí também. E vai ter a conferência também que tem que estar incluído. Não é bom ter esse debate, sim, para já estar incluído. Tá. Então, retomando então aqui o eixo das barreiras programáticas, essa foi uma barreira programática que foi apontada e que também vai ser debatida e o Sérgio me garantiu que eles vão estudar todas as alterações que forem aqui deliberadas. Tá bem? Um minutinho. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Deixa eu perguntar. Deixa ele aplicar. Deixa a Milka. Deixa a Você, por favor. Deixa ela apresentar. Infelizmente entrei na porta errada. Porém, certa. Nós estamos na reunião do CONPED, prefeito. Do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. E aí, Rosana? Tá vendo? Eu estava procurando o doutor Roberto, que estava numa reunião por aqui. Está acontecendo uma outra reunião. Eu também vou fazer parte, eu tenho que ir para lá. No gabinete da professora Lúcia. Mas fiquem à vontade, não vou passar não, viu? Nós estamos aqui discutindo a acessibilidade, viu, prefeito? Pretendemos dar muito trabalho ao senhor, viu, senhor prefeito? Estamos esperando o senhor lá. Portas abertas. Portas e coração. Desculpa. Muito obrigada. Obrigada. Amilcar, você vai falar sobre a acessibilidade? Não, eu já estou, eu vou fechar a minha reunião com todos e vou passar a reunião do... Eu entendo que a educação, a educação ela vai precisar, com certeza, alguma coisa muito específica, mas só de educação. Né? E volto a falar, a gente não vai discutir educação de uma forma única, de uma forma do município de São Caetano. A gente vai discutir a educação no âmbito geral, como propõe a Convenção, como propõe o MEC e como propõe o Estado. Tá? Então, em todos os casos, são assegurados também outras modalidades de ensino. Mas isso é uma reunião que eu vou encerrar agora, me desculpe, mas eu estou encerrando agora o tópico educação. Agora a gente vai falar só de acessibilidade. Tudo bem? Obrigada. Bom, ninguém falou aqui de educação, estamos falando de lei. A lei, exatamente. Uma das leis que envolve a educação. Existe uma lei aqui também que trata de semáforo sonoro, tá? Existe a lei. E essa lei não é de hoje, certo? Então, a gente aqui, eu pedi para que o Sérgio, né, ele desse para a gente uma posição sobre o cumprimento e a regulamentação dessa lei. Porque existem determinadas leis que precisam ser regulamentadas. Porque a lei diz o que fazer, né? O que precisa ser atendido. Agora, como vai ser feito, isso é coisa de regulamentação. Então, quem faz regulamentação é decreto. O decreto vem do executivo. Tá? Então, por isso que eu fui lá e falei, olha, gente, existem algumas leis que precisam ser regulamentadas. Aí, para encerrar, com relação ao Sérgio, ficou combinado o seguinte. Eu enviei para ele a portaria 2244, que faz o alinhamento da terminologia, tá certo? Ele vai passar para a redação. Então, a redação, esperamos que as próximas legislações já tenham
as palavras 3 e 4. Pessoal, o nome da pessoa que você falou? Sérgio. O Sérgio, ele é chefe de gabinete do Jorge Sartori, que é o titular aqui da Legislativa, no CONTEX, tá bom? Bom, e a segunda é enviar o parecer das leis que precisam ter essas alterações aí, que sejam encontradas, qualquer, do ponto de vista da legislação federal, que tenha alguma contradição, aí a gente vai apontar, tá bom? Então, esse trabalho eu estou desenvolvendo, e eu vou apresentar para o Conselho esse trabalho, certo? Na próxima reunião. Na próxima reunião que a gente voltar à pauta, porque nós concordamos que no final do mês vai ser para tratar da ratificação do regimento, ratificação da lei do Conselho, tá bom? Então, com relação à minha reunião com o Sérgio, foi isso. Com relação à minha reunião, com a questão da comunicação. Então, eu estive na terça-feira com o Fernando Scarmelotti, que ele é o secretário de Comunicação Social da Prefeitura. Porque ninguém me responde pelo retorno, então eu tinha agendado com ele, fui lá conversar com ele. E o que foi levado para lá? Né? Foi levado, gente, a gente precisa ter acessibilidade comunicacional. Aí ele me explicou o seguinte, bom, primeiro, ele me explicou que o site da Prefeitura está sendo reformulado. Então está em processo, tem licitatório, ainda tem uma empresa que vai repaginar. Certo? Aí ele perguntou quais seriam as necessidades para a acessibilidade lá no site da Prefeitura. Certo? Aí eu citei para ele, nós vamos precisar ter acessibilidade para a pessoa cega, a gente vai ter que ter audiodescrição, a gente tem que ter descrição de imagem, né? Na matéria, a gente vai ter que ter um alinhamento de terminologia, né? Então, essas são as necessidades básicas, certo? E também, eu fui lá para sugerir para ele que desse mais, que a comunicação da Prefeitura desse mais atenção às reuniões de conselhos. Somente compete, né? Mas desse uma reunião de conselhos e montasse uma página de informativos nesse site de conselhos, né? Aí eu falei para ele, olha, a gente, inclusive, eu quero aproveitar agora, pelo segundo informe, apresentar o Fábio. O Fábio, ele se prontificou a registrar a nossa reunião hoje. Por quê? Porque o Fernando me explicou que eles não registram, porque a ideia é a seguinte, eles vão filmar as reuniões. A ideia é filmar as reuniões, certo? Filmar as reuniões e colocar as reuniões dos conselhos na página da Prefeitura, né? Eles vão encurtar, né? Eles vão pegar as principais tópicos e tal, e encurtar. Aí ele falou que essa é uma ferramenta que vai constar no próximo, porque vai ter que ter uma descrição, né? Então vai constar no próximo site. Aí eu falei para ele, puxa vida, né? Nós poderíamos mandar, né, ao pessoal para filmar a nossa reunião, nós vamos fazer a reunião no dia 6. Aí ele falou, rapaz, o problema é o seguinte, nós não temos profissional que faz filmagem aqui. Aí teria que contratar, tem que abrir não sei o quê, tem que abrir licitação, aquela coisa toda, né? Ele falou, nós não temos, o que nós temos são os 2 jornalistas e 2 fotógrafos, por isso que a gente vai. Eu falei, poxa, mas eles foram registrar as nossas primeiras reuniões, colocaram as reuniões lá no site, né? E o que foi demandado e tal. Aí ele falou, mas nós não temos. Aí eu falei, mas tem uma pessoa que eu conheço que diz que vai lá registrar. Ele falou, legal, então, tem registro, que a gente pode fazer o seguinte. Vocês filmam, certo? Aí joga no YouTube e passa o link pra gente, que a gente consegue colocar link no site do jeito que está. Né?
Aí ele falou que ia dar essa sugestão, inclusive, para os outros conselhos, né, que quiserem ter registrado as suas reuniões, né, que façam isso, né, se alguém for. Aí o Fábio se ofereceu para me registrar aqui, ia vir um outro moço, o Alexandre, mas ficou impossibilitado de vir, que ele disse que até conseguiria transmitir pela internet a reunião, né, achei bacana isso aí, né. E o Fernando também achou bacana, falou, pô, se a gente conseguir, se for, essa é uma ideia boa, a gente poder transmitir pelo site direto, né, pela internet, né, a pessoa entra no site da prefeitura e assiste a reunião do Conselho de Segurança, assiste a reunião do Comped, assiste a reunião de tais conselhos. Então, basicamente, na comunicação, por eu estar desacompanhado dos temários, né, eu só fui lá para saber como é que estava funcionando a coisa, como é que estava o andamento da coisa, e eu pedi para ele também, que isso é uma demanda que teve desde o ano passado que não foi atendida, que a gente, do Comped do ano passado, a gente tinha pedido isso, né, que houvesse e todo o material institucional da prefeitura, né, esses folders, campanhas, etc., né, informativos, ou institucionais da prefeitura, que o percentual fosse impresso em braille, para atender as pessoas cegas, né. E expliquei para ele que existe uma geração de cegos que conhece o braille, uma geração que já não usa mais o braille, que já tem acesso aos computadores, né, computadores acham mais fácil, né, lembra que o Luiz até falou que tem uma dificuldade muito grande de encontrar livros técnicos, né, em braille e tal. Então, basicamente foi isso. Aí ele anotou tudo, certo? Aí eu falei, olha, aí ele falou assim, olha, você não poderia me mandar isso por escrito, como ofício? Eu falei, não. Ofício a gente manda na reunião, porque eu transmito para as pessoas o que foi acordado, né? E aí o conselho aprova, e aí faz o ofício e manda para vocês, porque aí a coisa tem que ser oficial, tem que ser assinada pelo presidente, né? Não pode ser assim, só de conversas, né? Claro. Tá bom. Então eu vou dar uma escapadinha, é rápido lá e já retorno. Tá bom, querido. Obrigado. Então, olha, gente, foram essas básicas com o pessoal do Legislativo, para essas providências, e o pessoal da comunicação social só me deu essa informação. Quer dizer, não dá para eles fazerem. Essa coisa do impresso também é uma política que vai ser adotada lá, entendeu? É uma demanda, mas a gente tem que mandar o ofício para pedir isso. E tem que haver legislação, viu? Né? Porque vai ter que haver verificação e tal. Aí eu falei para ele, olha, tem duas. Eu pedi também uma impressora Braille. Falei, olha, você não pode curtir. Então eu falei, olha, você desce no mando. Já fizemos o pedido, já está em processo de licitação, então a impressora está sendo adquirida. Educação, que a gente fez uma parceria, porque o CEDEF não dispôs de verba. Junto com a impressora, a gente já fez o pedido da máquina Braille, tá? O CEDEF, para o momento, adquiriu 20 regletes e, no momento, a gente está dando curso de Braille para um grupo de 8 pessoas com deficiência visual, todas as quartas-feiras, no horário das 10 ao meio-dia, inclusive eu sou a professora, tá? Então, está em aberto aqui a visita. Às quintas-feiras também a gente faz um curso de orientação e mobilidade, né? No horário das 2 às 5. Lá é uma parceria junto com a terceira idade, lá do Kennedy, eu não sei o nome, é a terceira idade da Kennedy, tá? Também estão todos convidados a estar comparecendo. Quinta? Das 2 às 5. Quinta-feira? Das 2 às 5. Mobilidade? Mobilidade, orientação e mobilidade. Bom, aí o resto eu sei. Fala mobilidade, eu já sei. Não precisa de microfone, eu já fiquei com relação à acessibilidade, perguntar para mim, como é que está, assim,
você falou do semáforo e tal, que vai ter o sonoro. E a acessibilidade para cadeirante na CTM lá na... Então. Porque a gente teve uma creche. Espera só um pouquinho, deixa eu só voltar. Inclusive, ontem a gente teve fazendo uma consulta, né, de uma deputada, que eu não vou dizer o nome e tal, que ela fez uma votação, onde ela coloca na Comissão de Seguridade Social e Família, a proposta foi entregue ontem, ela coloca a obrigatoriedade do Braille nas escolas públicas. O SEDESC já está um pouquinho na frente nesse sentido, né? E junto com isso a gente já tinha feito uma conversa com o diretor do SECAP, que a gente vai estar fazendo a partir do segundo semestre e tal, um curso para capacitação dos professores na questão do Braille. E eu também vou entender da orientação e mobilidade, tá? Porque é uma coisa Tem que falar o nome dela porque ela é a única que faz uma coisa, que é a Mara. Eu acho que tem que falar dela porque é a Mara. Que é... Aqui Não, no nosso conselho não tem partido, né? Eu também acho, eu não tenho partido. Não, então vocês querem que eu fale? Eu falo. É Rosinha da ADEFAL. Não, e tem a Mara também. A ADEFAL é uma deputada, né? A Rosinha da ADEFAL, da Associação Americana de Cidadãos. Aquela que estava na Hightech? Não, essa daqui é de Brasília, foi assinado ontem, E a tá? Mara, não, eu acho que todos têm, quem faz alguma coisa tem que falar, independente do Então partido. tá. Tem a questão da Mara Gabrilli também, que vai estar fazendo algumas mesas redondas e tal. Conheço a Mara, né? Trabalhei com ela e ela é muito boa. Então, assim, eu só estou falando, assim, nessa questão, o quanto a gente já está caminhando, né? Uma coisa que foi aprovada ontem e a gente já está aqui na sexta aula. E tem que falar também os que fazem ruim, tem que falar também para saber quem são. Fala, professor. O professor quer falar. Então, Ai, mas espera um pouquinho. o Braille está pedindo. Peraí. Desculpa, professor. Eu pensei que você tinha terminado. Ela questionou sobre a acessibilidade para cadeirante. Tem que ter a CDTM, a parte estadual, tudo, mas assim, aqui na nossa cidade, tudo acontece antes. É o bom, o cartão bom. Foi liberado para colocar na CDTM e já entrou aqui em primeiro lugar, né? E aí eu queria saber, assim, que eu acho legal, beleza, aí, acho que aqui mesmo, mas eu queria saber como é que fica a questão da acessibilidade lá. Porque é extremamente difícil para cadeirante, porque nós tivemos um problema que veio um cadeirante fazer aula de tênis, e ele teve que ser carregado por... Sim, isso... Então eu queria saber se nós temos algum projeto, né? Nós ficamos, queria pôr na internet. Ele filmou, não ia pôr na internet. Eu acho que eu posso estar respondendo. Ontem foi assinado, inclusive eu pensei que o prefeito vinha para isso. Foi assinado um projeto, né, do município, via SEDESC, com a ACD, né, para a questão de órtese, prótese e cadeira de rodas. Então, nesse sentido, manda nos procurar lá no SEDESC, ou a mim, ou a própria Ana, ou a própria Wanda, né, que a gente já está fazendo o cadastro e já está fazendo a aquisição da cadeira de rodas. Tá! Que era como era a cadeira. Deixa eu só aproveitar para falar. Mesmo assim, no caso de aparecer em qualquer instituição de vocês, por gentileza, quero encaminhar para a SEDESC para a gente estar fazendo o cadastro para aquisição. Ó, e próxima cadeira de roda, tá? Não, legal isso, mas é que ele teve que ser carregado. Porque lá tem uma rampa, não é? A questão da CCTM, a gente, desde 2006, nós temos brigado no governo do Estado, como a gente não tem cadeira no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, e o governo do Estado, a direção da CPTM, em 2006, nos prometeu fazer todos os estudos técnicos para a alteração e a acessibilidade da estação de trem. Por quê? Porque era uma estação de trem que você tem passagem subterrânea e é por escada, então, e também divide, a minha férias divide o município no bairro Fundação dos demais bairros aqui, né? E Prosperidade também é dividido, né? Fica do lado de lá. Então, existem pessoas em cadeira de rodas
do outro lado da estação também que querem vir para cá. Então, qual que é o caminho que eles têm que fazer? Eles têm que subir aquele viaduto, ou então entrar quando vai pegar trem, se vai pegar trem para São Paulo, certo? Vai lá os funcionários e carregam o cidadão, por outro lado. Então, desde 2006. Aí eles prometeram, né, que esses estudos técnicos já ficariam prontos até 2008 para iniciarem as obras. Olha, estou falando 2006, 2008. Aí passou, porque teve eleição em 2010, teve eleição em 2008 para as prefeituras, teve eleição em 2010 para o governo do Estado, e a coisa foi enrolando. A última notícia que nós temos com relação a isso é que a CPTM, assim como o metrô, eles priorizaram primeiro o metrô. Algumas estações da CPTM estão, sim, recebendo, nessas condições, estão recebendo plataformas, certo, para a condução. Então, são plataformas, normalmente são elevadores de escada, quando a plataforma está lá, só que eles escolheram algumas estações. Certo? Eles escolheram algumas estações. E aqui a região do ABC, ela não foi contestada uma hora e eles colocaram. E então, o que acontece? A coisa, segundo a direção da CPTM, já está em processo, quer dizer, só que eles não deram uma previsão de quando vão fazer a intervenção na estação de São Caetano do Sul. Então, o que é isso? Isso vai ter que ser uma luta política de São Caetano do Sul, certo? Para que a CPTM faça o mais rapidamente possível essa adequação e permita a acessibilidade arquitetônica. Isso foi discutido também na primeira reunião com o Valmir, com o Vladimir, mas foram passando. Por quê? Porque não é a prefeitura que vai fazer o projeto, entendeu? É o governo do Estado. Né? É o governo do Estado. O que a prefeitura vai fazer é a acessibilidade de entorno, entendeu? Colocar nas calçadas, fazer adequação, modificar o calçamento, tal, toda aquela. Porque não adianta você ter acessibilidade no edifício se você não tem um torno. Como é que a pessoa vai chegar ao edifício, né? E esse foi um debate que a gente teve lá e que gerou a proposta de que a Secretaria de Obras contrate uma consultoria, etc. Bom, enfim. Então, respondi. Infelizmente, a resposta a gente vendendo peixe com fome. Não, tem que cobrar todas as instâncias. Olha, o que a gente... uma coisa assim. É regimental a participação do CONPED, do São Caetano do Sul, como é que chama? Consórcio Intermunicipal. Consórcio, aqui do ABC. Certo? O ano passado, quem ia era o Kassab, porque nesse mandato, certo, quem representa lá é só governamental, porque o consórcio ele não admite a participação da sociedade civil. Veja que coisa interessante. Espera só um pouquinho. Aí, eu acho que quem está aí hoje? Quem é que está representando? Então, quem está representando é o Tiago, o Ricardo, e eu estou indo nas reuniões da saúde e da educação. Então a gente continua lá participando lá, mas é a secretaria, tá? E um conselho. Mas aí a gente está batalhando para a gente fazer um conselho regional. Um conselho regional, certo? Por quê? Porque o conselho regional vai ter melhor representatividade no conselho estadual e a gente vai ter que fazer pressões nesse sentido, gente. Tá? Então, nós sugiro aqui que a gente, por exemplo, moção. A gente podia tirar uma moção e encaminhar uma moção para o conselho estadual, certo? Para que o conselho estadual, os representantes do conselho estadual que são da região do ABC, que façam a exigência com a diretoria da CPTM que acelere o processo de reforma das estações aqui do ABC. Certo? Esse é um caminho.
Tá bom? Mas é só isso, viu, gente? Não tem mais. Olha lá, a professora e o professor. Então, no cenário, vamos abrir a tribunalista, depois as pessoas que são. Só um pouquinho antes da tribunalista, só encerrando essa parte das ações dos eixos, né, de trabalho, eu fiquei bastante preocupada agora com relação assim, à questão da nossa comunicação. Porque na outra reunião foi determinado que nós deveríamos todos estar cientes das ações. Então, partimos do pressuposto, né, até eu e o Luiz, de que não tinha acontecido nenhuma ação de nenhuma comissão técnica. Porque não receberam. Isso. Então, assim, eu fico preocupada porque nós estamos discutindo questões da comunicação com o secretário da comunicação e nossa comunicação está muito falha. Então, isso eu vejo assim, é inadmissível. Eu acredito assim, que se tivesse discutido, por exemplo, vai o grupo de acessibilidade e determinado, Amilcar, você então ficará encarregado de visitar a Câmara Municipal ou de visitar o secretário de comunicação. Mas, tudo bem, mas são ações que têm que ser discutidas em grupo. Né? Porque senão a gente vai acabar enfraquecendo. E eu acho que assim, o que é a nossa força não pode ser a nossa fraqueza. Então, se o COMPED junto, né, um grupo integrado, já é difícil de estar conquistando as suas necessidades, se a gente enfraquecer nesse ponto e começar a ter ações, né, mais isoladas, individuais, aí sim que a gente vai acabar enfraquecendo cada vez mais. Válida, né, parabenizo, lógico, né, sua iniciativa, mas eu ainda foco que tem que ser discutido em grupo. Você até pode ir sozinho, mas a decisão tem que ser discutida em grupo. Mas é preciso esclarecer que as pessoas foram chamadas, mas não me responderam. Então, porque porque não chegaram. Da mesma maneira que não chegou a Priscila, ou a Denise, ou a outra pessoa, qualquer tipo de comunicação, também não chegou. Por algum motivo qualquer não chegou. O fato é que, como eu tinha agendado, eu falei, não vou perder. Aí eu passo para o pessoal, olha, gente, nós vamos, porque eu mandei o recado, olha, gente, qual é a data mais adequada dentro desse horário? Porque era a questão da minha disponibilidade. Como eu sou coordenador desse eixo, né, eu optei por, pelo menos eu tenho que ir, né? Certo? Pelo menos eu. Aí eu coloquei o horário. Aí ninguém respondeu. Aí eu tentei a comunicação por telefone. Por telefone. Certo? Por quê? Porque tinha havido a devolutiva tanto do Sérgio quanto do Fernando, né, do gabinete lá do Fernando, que foi a Ivone. Como que você entrou em contato com eles por e-mail também? Não, primeiro eu entrei por telefone. Aí aguardei o retorno. Certo? Por quê? Porque eu estou sem internet, gente, então tem que ir até a Lan House. Então primeiro eu fiz contato por telefone. Aí quando eu cheguei na Lan House, eu mandei, eu falei, olha, gente, eles têm essas datas aqui, eles vão atender nessas datas aí, vamos, certo? Aí eu coloquei, olha, nós vamos tratar lá, nós vamos conversar, eu vou levar a seguinte conversa, a questão do levantamento da legislação, alinhamento de terminologia e a verificação das leis que estão mais restringindo do que apoiando. E na comunicação, a gente saber como é que está a situação do site, como é que a gente vai fazer a comunicação, da prefeitura, a questão dos impressos em braille e tal. Certo? Essa foi a... E ainda eu coloquei, se vocês tiverem mais coisas a levantar, não precisa responder agora, fala lá direto, a gente fala direto. Por quê? Porque eu tenho que ir até a Lan House para ver... Aí eu fui, 2 dias depois eu fui à Lan House, né, que foi um dia antes do encontro com o Sérgio. Eu fui no sábado na Lan House, que foi na segunda. Aí não tinha resposta, né? E não tinha resposta, e não tinha... O que é interessante... Eu acho válido a questão do que não pode ir porque nós temos mais representatividade, nós temos mais força, nós temos... Mas eu não deixei de ir porque eu não ia perder a oportunidade, exatamente. Mas o que é estranho é que quando você manda um e-mail,
e por algum motivo qualquer ele volta, você recebe uma notificação. E eu não recebi a notificação. Porque teve uma vez que eu recebi notificação. Fellory, não sei o quê, mas era de um dos endereços, né? Que você manda um conjunto de endereços, era um dos endereços lá. Certo? E uma outra vez também, eu não sei com quem que eu mandei, esse foi ano passado. Que eu mandei, aí a pessoa me ligou e falou, poxa, amiga, você não me mandou o documento que você disse que ia mandar? Eu falei, eu mandei. Aí ela foi lá, estava na caixa de spam dela. Entendeu? Então a gente tem... Eu recebi, o único e-mail que eu recebi foi avisando a resposta. Isso. E que a gente poderia filmar. Isso. Bom dia, meu nome é Ricardo, sou professor de Karatê e adestrador, né? Eu faço um trabalho aqui na prefeitura, fazia, né? Que agora a gente cancelaram as atividades, o Karatê adaptado, né? Na PAI, no Semeador, no CIV, no Anne Sullivan. A gente tinha 100 alunos, né? E depois que entrou esse governo, o secretário de esporte não quis mais que eu continuasse com esse trabalho. Então, eu vim aqui para saber por quê, eu já falei com várias pessoas e ainda a gente não conseguiu retornar. Outra coisa, eu faço trabalho de terapia com cães também na PAI, que é a trabalho de sinoterapia, né? E eu vim aqui mais para saber o que vocês podem fazer para dar continuidade nesse trabalho, né? Porque a gente deixou 500 alunos sem a modalidade, mais 100 alunos especiais. E a gente eu falei com todo mundo, falei com o Casonato, falei com a Lúcia Dalmas, falei com... Eles falam que o secretário de esporte também falou que não pode ser professor contratado, porque estava contratado irregular. Só que tem outros professores contratados ainda em São Caetano. Tá? E é estranho você fazer umas modalidades contratado e outras não podem. Ricardo, você tinha, para você fazer esse trabalho, como que foi a tramitação? Você criou um projeto, você levou o projeto à secretaria, esse projeto foi aprovado, você formalizou um contrato? Estava tudo certo. O problema, o que aconteceu? O projeto do Programa de Esporte Adaptado junto com a que a Conceição fez, né? E o que aconteceu? Nós éramos contratados como atletas em São Caetano. Eu sou ainda técnico em São Caetano na modalidade de Karatê. A gente vai lutar dia 23 de junho em Barueri agora. Então a Secretaria de Esporte cortou a verba tanto como atleta e como professor. O que a gente fazia? Como não tinha concurso específico para professor de Karatê, não tem professor de Karatê na cidade de São Caetano. Então eles fizeram, a gente era contratado como atleta e a gente dava aula nos clubes. Eram 10 clubes, né, que a gente trabalhava, 500 alunos. E depois que entrou o secretário de esporte, ele cancelou tudo. Ele falou que não poderia ter, porque o contrato não estava certo. Mas se outras modalidades de contrato estão certo, continuam. Quer dizer, ou faz uma coisa ou cancela tudo. Foram tão contratados até hoje. Então, e o trabalho de sinoterapia, a gente está tentando, junto com o Thiago Tortorello, né, de fazer um trabalho para a gente ampliar para outras instituições, né? Porque, por enquanto, eu estou na PAI São Caetano, na PAI Santo André. Mas como voluntário, tá? Eu não recebo nada, pelo contrário, eu ainda gasto porque tem os banhos dos cachorros, tem o treinamento. Então, eu queria saber se alguém aqui pode me ajudar nesse ponto, de eu dar continuidade, ampliar esse trabalho, tanto do Karatê como do sinoterapia. Porque, assim, em um momento, ninguém parou para sentar e falou assim, ó, tudo bem, não pode contratar, não pode pagar, a gente dá um jeito. Eu tenho uma empresa de adestramento, se a prefeitura, sei lá, divulgar meu nome aí, e eu trabalho de graça não, né, tem a troca, né, não necessariamente a prefeitura me pagar, mas alguma coisa dá para fazer, porque tem professores contratados, não só no esporte, como na educação, em outras coisas, entendeu? Então, quer dizer, acho que falta um pouco de boa vontade, eu acho, dar seguimento nesse trabalho, né?
Então, até hoje, outros têm expostos. Olha, regimentalmente, o Comped, o que ele pode fazer é enviar uma solicitação para que haja uma política de... seria uma política de... que é mais ligada à questão aí, no caso, de terapia de saúde, sabe? No caso da sinoterapia. No caso de esporte, a gente pode sugerir uma recomendação de que os atletas, que haja um projeto da Secretaria de Esportes, né? De esporte adaptado e que contemple o caso do karatê. Regimentalmente, a gente não pode legislar, a gente não pode criar projeto, a gente pode sugerir projetos, sim. Porque a responsabilidade é do governamental, entendeu? E com a APAE, claro. Ricardo, e na APAE, você era contratado da prefeitura prestando o serviço na APAE ou você era contratado da APAE? Da prefeitura. Da prefeitura prestando serviço. Na verdade, o seu APAE. contrato foi extinto. Foi extinto, mas eu continuo... Né? Não, tudo bem. Certo. Acho que a assistente social do semeador... Desculpa interromper mais uma vez, mas foi muita coincidência e, para minha sorte, eu ia encontrar com o pessoal do esporte aqui, principalmente o professor Ricardo. O ano passado, essas pessoas deram início ao karatê na nossa escola, né? E o que nós percebemos? Quando o professor Ricardo esteve com a nossa direção, com a nossa equipe, realmente nós ficamos deslumbrados com o trabalho e ficamos também meio que assustados. Bom, karatê, como é que vai ser, né? Os alunos vão sair dando porrada em todo mundo. É o que vai ser. Isso mesmo, foi muito pelo contrário. O que o karatê trabalha? A concentração, a coordenação motora, a atenção, a vez do outro, muita coisa. Nós temos 120 alunos, né? Ao todo são 150. E assim, a disciplina, eles realmente ficaram mais calmos. Não foi só um trabalho com os alunos, foi um trabalho com a equipe, foi um trabalho com os profissionais, com os professores. E o mais importante de tudo é que, assim, São Caetano vem, eu mesma participei do esporte adaptado, mas a questão dos munícipes de São Caetano, e principalmente dos pais, é a dificuldade de locomoção, de levar o filho, porque trabalha, porque só tem disponibilidade de final de semana, ou não tem. E o mais importante para a gente foi que o karatê veio até nós. Então, abrangeu um número muito grande de alunos, né? Então, o benefício foi ótimo para a gente. E eu trabalho com autistas. E até hoje, toda segunda-feira, eu tenho um aluno que chega e pergunta da aula de karatê. E vem de kimono. Podia, né, Érica, colocar isso é uma na questão pauta da do eixo educação. de educação, cultura, lazer e esporte. Posso falar uma coisa? Dá licença, sou Carlos, tá? Por isso que uma coisa que a gente luta, eu estou há 36 anos na prefeitura, se a gente não trabalhar junto, esporte, educação, saúde, lazer, não, estou falando CDF, é uma coisa que eu já falei com o secretário novo, já falei com todos os secretários desses 36 anos, se o professor de educação física da secretaria não for dentro das escolas, e eu estou falando de coração aberto aqui, que eu já falei para todos os secretários que já passaram. Se a gente, eu sempre senti em São Caetano que nunca houve essa interligação. Educação, saúde, a secretaria ficava simples, fica cada um, olha, aqui é o caminho, os professores de educação física da educação, da educação, da secretaria. A gente está tentando já uma parceria com a saúde, porque eu também acredito nisso. Eu vim de lá de São Bernardo do Campo,
né? A educação especial de lá, até com a Celinha, trabalhamos juntos lá, e é um modelo de educação especial. Eu levo tênis a gente está já trazendo a saúde para fazer parceria com a educação. A gente treina para dar a iniciação de tênis nas escolas, para depois levar para onde que a gente está o tênis. Não sei, meu irmão foi seu aluno. A vida inteira. Eu acho que a vida inteira foi seus alunos. Eu acho que o primeiro passo entre a parceria da educação e a saúde já foi dado. Nós já fizemos algumas reuniões e continuamos a fazer algumas reuniões com a saúde, mais focado no que seria o atendimento multidisciplinar, tá? Então, psicóloga, neuro, né? No caso dos alunos da inclusão escolar. Então, é isso, inclusive, não, mas inclusive as nossas reuniões, a fila de espera para o atendimento, inclusive as nossas reuniões são para eliminar esse problema, tá? Então a gente sabe, é uma questão que nós, a primeira reunião partiu da educação para a saúde, para justamente poder ver o que a gente pode fazer, qual ação nós podemos tomar. Foi o levantamento que a gente fez junto do aprendiz lá, que acabou cancelando o contrato, e falou que não ia cancelar, mas acabou cancelando e fazendo a parceria com alguns chineses. Não cancelou. Não cancelou. Segundo a informação da reunião que nós fizemos com os pais, que nós fizemos uma reunião com o auditório da semestre, foi cancelado. Na verdade, assim, foi a única questão que foi cancelado, o grupo do CTNEM continua atuando. O que nós solicitamos é que as intervenções com os pais de orientação e com os professores fossem realizadas com um único grupo. Então, ou o USP ficava encarregada ou o CTNEM. Então, como o CTNEM já estava sobrecarregado com as ações de avaliação e avaliação multidisciplinar, então nós deixamos as orientações para pais e professores a cargo nessa nova parceria com a USP, com o setor de neurociência deles. Então, mas assim, as reuniões que estão acontecendo envolvem educação, a USCA, né, a Unidade de Saúde da Criança e Adolescente, e o CTNEM. E para isso, para quê? Para diminuir essa fila, então nós vamos fazer uma porta de entrada para a questão da avaliação, para os atendimentos. Então, o modelo de relatório que a educação vai oferecer para a saúde. Então, assim, eu acredito que o primeiro passo nessa comunhão, né, nessa união aí, né, com a saúde já foi dada. E a partir daí vão surgindo novas demandas. Então, por exemplo, olha, né, tem a questão, nós temos a questão, por exemplo, dos alunos do próprio Rony Sullivan, né, que precisam, por exemplo, de uma residência, entendeu? Então, a residência, no caso, seria o trabalho de residência, eles são internados no interior. Então, que São Caetano não tem esse trabalho, né? Então, os casos projetos, os acamados, o ensino domiciliar, a gente já está tratando com a saúde. O caso dos alunos, a gente tudo isso é o que pede a LDB, tá, gente? Não estou fazendo nada. O que são na escola, você isso, exatamente. Não, é por isso que eu estou ressaltando. Não estou fazendo favor, estou falando que nós estamos cumprindo a lei. A lei é clara, ensino hospitalar e ensino domiciliar. Não estamos fazendo nada a esmo, nada fora do que propõe a lei. Então, só recuperando, né? Então, o primeiro passo com relação à parceria com a saúde, ele já foi feito. E aí as demandas vão surgindo, né? Então, a gente falou, olha, nós temos necessidade de um trabalho do tipo Hospital Dia em São Caetano, que nós não temos. Nós temos que oferecer um atendimento para os alunos, que ainda são considerados alunos nas escolas, mas que na verdade estão fora da idade escolar, que são os casos das oficinas. Estou discutindo com a dona Raimunda, inclusive trouxe para ela essa ideia agora, tá? Então, assim, tudo que a legislação está propondo, a gente está procurando executar. Em parceria com a saúde, porque a educação tem um limite. Entendeu? Então, e é lógico, né? Estão falando assim, vai surgindo essa questão que você trouxe, né, do trabalho de terapia. O trabalho de terapia é uma coisa que eu fiz também. É fantástico. E uma coisa, nós temos uma parceria com a secretaria, a gente dá umas tênis grátis para as crianças da rede municipal de São Caetano.
E a dificuldade que eu tenho eu tenho 40 alunos, mas eu tenho vagas para 80 alunos. E eu tenho um trabalho com cadeirantes também. Então, tá liberado, eu ganhei duas cadeiras, que para tênis tem que ser uma cadeira especial. Então, foi dado pela CIDEP no ano passado 2 cadeiras. Então, eu tenho essas cadeiras, então estou aberta. Então, a dificuldade é de a gente entrar nas escolas, nós estamos, eu estou desesperada para que essas crianças... Não, aí da escola não, aí para que por que essa dificuldade? Porque assim, quando teve a proposta, por exemplo, vai das modalidades de tênis, eu até achei que a Conceição, eu pensei mesmo, se a gente tivesse em parceria com você. Tênis de mesa, natação e atletismo. A CEDES me procurou... Natação e basquete. Não, era tênis de mesa. Não, era tênis de mesa, atletismo e natação. Não era isso? A CEDES me pediu, o público interessado nessa modalidade. Em uma semana, nós fizemos um mapeamento nas escolas e passamos para a CEDES. A CEDES está aqui. Esses daqui são os alunos, tais alunos de tal escola, tais alunos de tal escola, com essa deficiência, com essa faixa etária. Né? E hoje, esses alunos, nessa semana aqui, eles já estão procurando essas modalidades. Então, assim, me fala o que você tem, porque, de novo, eu volto a falar, nós temos professoras especialistas em inclusão, que eu emito, a nossa comunicação é essa, eu passo um e-mail para elas, tênis de campo, não é tênis de mesa, tênis de campo. Então, você me fala, olha, tênis de campo, os interessados, qualquer tipo de deficiência, pois atender ao tipo de deficiência física, tal. Então, até não. A gente fez uma parceria com agora você... Porque assim, eu tenho conversado com a... Você também, né? Então, eu conversei com a Camila, para como é que podia fazer encaminhamento direto. Então, lá, conversei, você tinha o endocrinologista que ele precisava de fazer um acompanhamento de crianças sobrepeso. Falei, não, você pode encaminhar, mas encaminhamento, elas estão chegando, estão sendo entendidas. E assim, não é só para aquelas modalidades individuais. Se a criança quer um futebol, eu encaminho para o lugar que tem futebol. A diferença é que passa por mim, aí a gente tem uma distribuição, chega para o professor e ele já sabe que aquela criança, às vezes não tem uma deficiência nenhuma. A questão é sobrepeso. Agora devia ser assim, abriu vaga no esporte, já acabou. Não limitar a modalidade. A minha filha tem paralisia cerebral e ela faz patinação artística. E não foi a CEDES ou a escola que falou para mim, vai lá e faz a matrícula. Então, mas acontece não limita isso. Mas tem acontecido isso. Por mais que a gente tenha a nossa aqui, tem crianças de anos que tem. Esporte é esporte. Abriu vaga no esporte, acabou. Eu acho legal que você conseguiu. Se a criança quer fazer a CEDES ou o esporte, eles é que tem que dar as condições. Ela quer fazer, você vai dar condições. Acabou. Não tem essa de, não tem como ele fazer. Não, porque tem, né? É direito na patinação. Esporte, então vai fazer esporte. Que usa próxima série, faz patinação. Negócio de natação, basquete é. Pra mim é esporte, já. Mas... Eu acho que eu tenho que passar. Bateu mais realmente. Pela secretaria, é uma questão da gente fazer um mapeamento e fazer uma estatística do que a gente tem. Né? Mas você está vendo o que está acontecendo. Mas está acontecendo isso. Eu nem sabia que tinha criança com prótese ou com paralisia fazendo patinação artística, por exemplo. Eu não tive noção disso. Aí estou chegando que ir ao clube de criança na hora. Não, porque quando a gente abriu, a gente os coordenadores que são os individuais. A patinação é uma coisa à parte, não tem um coordenador. A patinação. Entendeu? Tem professor, mas não é... Faz apresentação. Sim, claro, mas é uma coisa à parte, não é professor da nossa rede. Entendeu? É contratar. A maioria do... Não sei. Também são. Mas eu acho que merece fazer mesmo. Sim, fazer, mas eu acho que é por isso que é importante a Secretaria de Esporte estar presente. Sim, com certeza. Eu acho que precisa fazer uma reunião específica só para ficar 3 horas discutindo a necessidade ou não da Secretaria. Não, para que a gente... direto, né? Sem ter uma cadeira. Não sei se vocês sabem, mas hoje a Paralimpíada é das 10 a 0.
na Olimpíada. Aliás, na Paralimpíada, não na Olimpíada. O presidente do Comitê Olímpico é o Luzman, que esse daí devia ser mandado para fora do país, lá para Cuba, para qualquer lugar, menos para o Brasil. Porque realmente o presidente do Comitê Paralímpico, ele é fantástico. Eles estão querendo que ele vá para ser chefe, porque ele faz um trabalho sensacional. E é honestíssimo. E assim, eles estão querendo que o sexto lugar vá para o quinto lugar. Então, o trabalho é sério. Até o Juca Kifuri, que é um excelente comentarista, ele entrevistou e fiquei abismada com o trabalho. Então, é uma coisa que nós temos que investir. E assim, eu há 9 anos tenho em São Caetano fazendo trabalho até com o Salgado. Falei, Salgado, me manda, vamos fazer uma avaliação, manda suas crianças no tempo para mim. Tem que ter uma avaliação para saber o nível que eu posso trabalhar com elas, né? Então, porque eu não tenho tem que saber o nível que eu posso para poder trabalhar com ela, né? Então, a gente está aberto. É um trabalho que eu sempre fiz. Eu acho que o tênis me trouxe muita coisa. Me deu, e agora está na hora de eu distribuir isso. E sempre foi nessa área que eu fiz. Eu estou fascinada com essa área. Então, eu estou tentando fazer, mas eu preciso estar junto com vocês aprendendo, porque eu estou aprendendo. Eu não tenho ninguém na minha família, até a pessoa, você está fazendo, você tem alguém na sua família? Não tem. Mas são 2 áreas, a causa do animal, eu adoro a parte de natureza, animal, e estou fascinada por essa área também. Então, eu estou à disposição, junto com a Conceição. Ele faz um trabalho maravilhoso também. Eu acho que eu estou aqui com a bandeira dele também, porque é um menino que está dando, e eu acho que está na hora dele. Eu acho que também tem que respeitar só uma licença. Oi? A gente já contratou uma parceria, né, Conceição, com a Secretaria de Vocês. O que a gente puder estar efetivando cada vez mais, pode ter certeza, tá, que a gente está lá à disposição para estar efetivando, até porque é função nossa, né, nesse sentido, está vendo os direitos que eles têm. Então, assim, nesse sentido, falo até pelo próprio secretário, e no que a gente puder estar colaborando para efetivar cada vez mais, a gente está à disposição, a porta está aberta, é só estar indo nos procurar. Na segunda-feira já tem uma reunião lá com o professor Marcos, né, do esporte, e a gente vai estar vendo o que pode estar aprofundando. É uma secretaria, não sei se é uma secretaria. Não, vai estar aberta essa reunião? Não. Na segunda-feira ele vai estar tentando para estar conversando comigo. Secretário? Isso. Onde leva a questão do professor Ricardo? Não, a presidente, gente, quando as reuniões existem, elas são para passar alguns assuntos externos e depois, é lógico, depois tudo se passa aberto. Né? Agora, o que não dá é para você já fazer o primeiro contato com o secretário, já levar 50, né? E aí vai eu acho que o caminho está certo, é esse. A gente vai estar levando, tá? Exatamente, mas é lógico, tudo que a gente está fazendo, seu nome é Luiz? Oi? Seu nome? Denise. Você está vindo hoje a primeira vez? Não. Não? Tá. Então, tudo que a gente está fazendo, você pode ter certeza, está sendo noticiado, eu estou trazendo para cá, às vezes o próprio secretário traz. Então, existe essa preocupação da secretaria também de estar passando para vocês. Afinal, é para isso que a gente existe, né? Então, é lógico, da reunião que a gente vai estar fazendo com o esporte, é lógico que vocês vão estar sabendo. Não vai ser na segunda-feira, mas vai ser na próxima reunião. Tá bom? Então, na medida do possível que a gente puder estar ampliando essa parceria com o esporte, tá? Que é uma coisa que a gente também acredita, tá? A gente vai estar ampliando sim, tá bom? Então é isso, a gente somar, melhorar e crescer junto. Eu acho que é aquilo que ela falou. Acho que é um grupo de pessoas que estão com o mesmo objetivo e as secretarias, quanto mais intercaladas, mais juntas, eu acho que é aí que nós vamos crescer. Se cada um com o seu caminho ficar no seu quadrado, nós vamos é porque hoje é um trabalho em rede, né? A história seguinte aqui, o controle, o conselho, ele é paritário. Né? O que significa isso? Significa que metade dele
são pessoas indicadas pelo governo para representar o governo nas reuniões, e a outra metade é a sociedade civil, né? E esse modelo desse conselho, diferentemente do modelo anterior, que existia um conselho no papel, que era outro modelo, ele tem regimentalmente que atender às demandas da sociedade civil. E cabe ao governamental, regimentalmente, aplicar essa ideia, ou seja, solucionar os problemas que são apontados e trazidos aqui pela sociedade civil. Então, o que a gente tem verificado muito aqui, principalmente com a participação agora como visitante, né, que vocês, a Secretaria de Esporte ainda não tem cadeira, mas como visitantes que vocês trazem, é que vocês estão percebendo que existe uma demanda, mas vocês ainda não ouviram de fato essa demanda, o clamor dessa demanda. E quando eu estou dizendo vocês, não é especificamente a sua pessoa, a pessoa da Conceição, né? Eu estou dizendo o governo. Certo? E para isso, o governo, ele só age, o poder executivo só age, em virtude de toda a sociedade só age em virtude de lei. Ou faz ou deixa de fazer algo em virtude de lei. Nós vivemos no Estado Democrático de Direito. Portanto, só que faz a coisa em virtude de lei. Com relação à demanda específica, a reclamação que um cidadão, que é professor, veio fazer, no sentido de que, olha, cortaram o meu contrato, eu estava fazendo um trabalho, esse trabalho estava mostrando eficácia e eficiência, portanto, uma competência, e por problemas de ordem jurídica, esse trabalho foi deixado de lado. O que nós podemos, como conselho, fazer? O que nós, como conselho, podemos fazer é dentro da nossa atribuição regimental. Ou seja, fazer com que o governamental cumpra a legislação. A Lei 4.207 de 2004 era o nosso estatuto, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. O capítulo 4 trata da cultura do desporto, do turismo e do lazer. O artigo 26 diz, é de 2004, o artigo 26 diz, a municipalidade criará dentro de sua competência, ou seja, com as secretarias devidas, em 120 dias, estou falando de 3 de março de 2004, em 120 dias, ou seja, 4 meses depois. Programas de incentivo à cultura do esporte, turismo e lazer com o escopo de integrar e incluir as pessoas portadoras de deficiência e portadoras de necessidades especiais na forma a ser estabelecido por decreto, ou seja, uma regulamentação. O como, lembra que eu tinha falado para vocês? Artigo 27, a municipalidade promoverá o acesso da pessoa com deficiência e da pessoa idosa aos meios de comunicação social, aos locais de desporto, aos estádios, à prática desportiva em geral, e não à prática desportiva de alto rendimento, visando Olimpíada, Paralimpíada ou qualquer que seja as competições. Não é de caráter de competição. É claro que quando você inclui uma pessoa com deficiência, essa pessoa com deficiência, por gostar da prática desportiva, acaba se destacando e quer seguir, a municipalidade tem que dar as condições adequadas para que ela desenvolva o seu potencial desportivo e vá competir. Mas isso não significa que a política desportiva da cidade tenha que se restringir especificamente à prática desportiva de alto rendimento. Certo? Então, o nosso conselho da sociedade civil temos que informar o governamental de quais são os instrumentos que ele tem e para que se dê o cumpra-se. Certo? Então, essa relação da CDF com as demais secretarias, que esse é o trabalho de política, não é? Que é uma política que você adota o modelo intersecretarial, né?
você usa transversalidade, isso é importante. Então, a CBF vai na educação. Olha, gente, a nossa demanda, a gente tem que atender isso aqui. E o instrumento, a competência da Secretaria de Educação. A mesma coisa com relação à competência da Secretaria de Esporte. Então, não necessariamente a Secretaria de Esporte pode ter uma assessoria. Por mim, eu vou dizer com toda a sinceridade da minha alma, por mim, todas as secretarias deveriam ocupar uma cadeira dentro da SEDEC, porque aí você abriria o mesmo número de cadeiras para a sociedade civil vir aqui. Certo? Vir aqui se manifestar e dizer para o governo, nós queremos que isso seja atendido desta maneira, porque isso está devidamente sustentado pela lei. E o governo e qualquer cidadão ou cidadã só faz ou deixa de fazer algo em virtude de lei. Isso é artigo constitucional. Perfeito? Então, a gente aqui da sociedade civil sugere, como a Denise falou, olha, não vamos nos restringir à prática de 2, 3 esportes. O que fez a CBF ano passado? Ela precisava atender a legislação. Aí o que ela fez? Ela falou assim, olha, nós vamos perguntar quais são as modalidades que a gente tem aqui, já uma estrutura básica que a gente pode dar uma demanda imediata. Nós temos para essa. Certo? Temos tênis, que está bem desenvolvido, temos lá o tênis de mesa, que está bem desenvolvido, tem uma estruturazinha. E os clubes? Os clubes estão acessíveis? Não, nenhum clube está acessível. E tem uma lei aí, ó. Exatamente. Tem uma lei aí. Eu estava caçando a lei, mas é uma lei específica, não é uma lei que está bem. Tem uma lei aí dizendo que a prefeitura tinha 180 dias para reformar todos os clubes de São Caetano do Sul. Todos, dando acessibilidade. Sabe por que veio essa lei? Essa lei veio porque o Ministério Público interveio. O Ministério Público suspendeu os alvarás e os avites da Secretaria de Obras. O doutor Eva ficou maluco. Aí ele botou a lei. Cumpriu? E o governo brasileiro cumpriu? E o outro está cumprindo? Mas tem que cumprir. Tem que cumprir. Tá? Então, Ricardo, nós do Conselho, o que nós fundamentalmente podemos fazer é isso. Nós temos um eixo, uma comissão técnica de educação, saúde, educação, cultura, esporte e lazer, e nós vamos citar a lei e falar, olha, escuta, senhor prefeito, o ofício, né? O Conselho deliberou na sua 22ª reunião, em virtude da demanda do rompimento de contrato de um trabalho que estava sendo realizado com o segmento, certo? Nós recomendamos os estudos técnicos para a retomada desse trabalho baseado na lei número tal, artigo tal, cumpra-se. Isso é uma resolução de conselho. Esse conselho não é consultivo, ele é deliberativo, é o artigo 1º do nosso regimento. É o artigo 1º da Lei 5.044. Certo? O movimento Inclusive passou 8 meses trabalhando com o Ministério Público para formar esse conselho aqui. Eu sei quantas portas foram fechadas na casa. Agora cabe a sociedade civil, que está aqui representada, fazer o que o governamental cumpra o que está estabelecido pela lei. Então, a nossa a representação da secretaria aqui como visitante, ora como visitante, tenho certeza absoluta que ficaria muito feliz se fosse retornado o contrato com os professores para eles poderem atender essa demanda. E também nós ficaremos muito felizes se a política adotada pela Secretaria fosse da abrangência de todos os esportes conforme a sociedade civil, a Denise, veio trazer aqui como demanda. E não focar apenas em autorendimento. O autorendimento é importante, mas ele é uma consequência. Ele é uma consequência. Não é autorendimento. Não é, porque a questão é de que ele comece também nas escolinhas. As 80 crianças, né? São base básica. Então,
Então, mas então, o foco, quando a gente foca, Não somente as crianças. Não, adultos. O adulto pode ter diferença também. Porque esse estatuto aqui, o doutor ele fez o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público, para poder liberar os avisos. Entendeu? Aí ele criou esse estatuto aqui, que é a Lei 4.207. Então, o que ele fez? Ele pegou assuntos de interesses das pessoas com deficiência e juntou com de idosos. Não, eu entendeu? Eu falei para a Olimpíada para dizer que... Não, eu sei, como um referencial. Não, que hoje, os deficientes, as pessoas com deficiência, nós como deficientes, não os deficientes, são vistos como a atenção está muito mais focada a eles. Mas no nosso que os resultados têm sido maiores. Não, o nosso trabalho de base é super bem feito, não tem? Das escolas municipais, com 8 anos, 7, 8 anos. Eu acredito principalmente, viu, quando a gente ouve isso de funcionários de carreira, porque você está 36 anos trabalhando no professor aqui. Então você já viu bastante coisa, né? Eu tenho 5, tá bom? Só que vocês vão ter a reunião com o secretário de esporte, né? Eu já tive uma reunião com ele, né, uns 2 meses atrás. E estava ele na sala e eu falei, expliquei tudo, né, do meu trabalho. Ele falou que, só para já te adiantando, né, que o argumento que ele vai usar. Ele fala que não, na maneira de ser contratado estava errado, só que eu estou aqui na prefeitura desde 98, tá? Não é do ano passado. Então ele vai falar, não, que Ricardo, que o seu contrato estava errado, tá tudo bem, mas tem outras modalidades que mantêm ainda os mesmos contratos que eu tinha estão aí, né? Então não pode fazer essa diferença, eu acho, né? Que não é certo. E tem outras maneiras de contratar, que nem na PAI eu fiz uma carta de voluntariado, eu assinei tudo com o advogado, não tem problema nenhum lá. Eu sou técnico de São Caetano, vou lutar para São Caetano em julho, e a prefeitura não vai pagar nada para minha equipe, para mim e para minha equipe. O que poderia ser feito? Eles pagarem a gente como atleta e a gente dar aula no CIV, continuar dando aula no CIV, no Semeador, no Unissul, no Inapai, fazendo uma carta de voluntário, para não ter vínculos, já que o medo do secretário é esse, eles vão pagar eu e os outros professores como atleta, como qualquer jogador de futebol. Tem várias pessoas contratadas que não tem concurso público, né? Por isso que não pode ser contratado. Nós podemos ser contratados como atletas e continuar dando aula nessas instituições, fazendo uma carta de voluntária. Quer dizer, tem vários meios, esse é um dos meios. É que, quando eu sentei para conversar com ele, ele não queria, e até ele falou assim para mim, eu falei, mas e aí? E os 500 alunos, como é que fica? Não tem problema, fazer o quê? Mas como fazer o quê? Quer dizer, a criança vai lá, ela muda a rotina dela, ela faz tudo, ela treina, e não, deixa, qualquer coisa me manda vir falar comigo, como se ele fosse um cara acessível, porque para falar com ele eu demorei 4 meses, entendeu? Peraí, gente, só assim, para não ficar nessa coisa de polêmica, até porque o secretário está aqui, acho desconcertante uma situação dessa, acho que a pessoa tem que estar no espaço, tem o direito mínimo de se defender. Não, só marcar então, acho que a pessoa precisa estar aqui, até acho indelicado da minha parte estar ouvindo isso, enfim, não é porque é secretário, mas acho que de qualquer pessoa eu costumo dar o mínimo de direitos para ela estar presente, para ela poder se defender, né? Acho que ela pode até apanhar, mas desde que ela esteja presente. Mas você quer que leva agora esse recado aí? Isso, que você não teria dificuldade alguma de dizer isso na frente dele. Então, acho que cabe até um convite e tal, e daí a gente vai estar conversando com ele nesse sentido. Gostaria só de estar assim, a gente já está com o horário um pouquinho adiantado, né? Nós temos que, no segundo período, estar retornando ao trabalho. Então, assim, gostaria de estar finalizando essa reunião, tá? E a próxima reunião é na data do dia 27/7, tá?
Eu agradeço a presença de todos, muito obrigada, uma boa tarde. Seria do 6, né? Ah, desculpa, 27/6, perdão, já estou de férias, mas não vou ter férias. Tá, então 27/6, tá bom? Muito obrigada, um bom dia, um bom trabalho a todos.